Olá, bom dia para você. Mais uma vez, estamos juntos aqui com o nosso Porções Diárias da Palavra e tendo aí sempre a companhia, dos pássaros e passa carro, aqui perto aqui, e tem o latidozinho do cachorro e a gente vamos seguindo, Nós temos a oportunidade, de estarmos juntos e não posso deixar de agradecer a Deus por mais uma manhã, mais uma oportunidade em que nós, então, temos a alegria de desfrutar da misericórdia e da graça de Deus. Eu quero, então, hoje ler com você a palavra do Senhor que está em Neemias, lá no livro de Neemias, capítulo 4. A palavra de Deus diz para nós, no verso de número 14, o seguinte: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Amém. Esse é o texto que eu separei para ler com você hoje, para compartilhar algumas verdades, algumas lições. Neemias foi um homem que, vivendo lá na corte babilônica, ele recebeu a visita dos seus irmãos, e ele perguntou sobre o estado que estava Jerusalém, o templo e os restantes dos moradores que não foram levados para a Babilônia. Ele então recebe um relatório desanimador, ele senta, ele chora, lamenta, ele jejuou durante um bom tempo e de repente o rei permitiu que ele voltasse ou que ele fosse a Jerusalém, reconstruísse os muros de Jerusalém, reedificasse ou restaurasse o templo, e então ele se propõe a fazer esta longa viagem, e ele está em um processo de restauração dos muros e também do templo ou das portas do templo de Jerusalém. E quando ele está nessa situação, muitos inimigos apareceram, pessoas que estavam querendo desanimá-lo, pessoas que estavam querendo impedir a obra de avançar, pessoas que estavam querendo desestabilizar a estrutura montada para a reconstrução dos muros e do templo. E ele, então, de maneira muito corajosa, muito sábia, muito ousada, ele dá início ali à reforma e ele faz uma estrutura muito bem elaborada para que todos pudessem se empenhar e pudessem, então, desenvolver ou desempenhar aquela obra de maneira muito rápida, de forma eficaz e eficiente. Importante que, diante desses adversários e na dependência de Deus, Neemias, então, ele declara aos seus amados irmãos: não tenham medo deles. Está falando, não tenha medo dos adversários, não tenha medo dos inimigos. E é importante, quando Neemias diz, olha, nós temos o Senhor, lembre-se do Senhor grande e temível, então nós temos o Senhor. Eles fizeram uma viagem longa na dependência de Deus, atravessaram os perigos de assaltantes, de caravanas, eles atravessaram os perigos de animais ferozes, eles atravessaram as dificuldades do sol, do frio, da chuva, e eles então chegaram a Jerusalém, e agora então tem os adversários, mas ele diz, nós temos o Senhor do nosso lado. Não tenham medo, tenham coragem, tenham ousadia. E depois de ele falar sobre Deus, ele diz, lutem, ou seja, façam a parte de vocês, lutem, lutem. E é importante, meus amados, Deus tem planos para nós, mas da mesma forma Ele nos chama para participarmos desses planos grandiosos que Ele tem. E aqui está dizendo, Neemias convocando, lutem, lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e pela casa de vocês. E eu gostaria então de chamar a sua atenção nessas 3 lições, para que você tenha coragem, para que você não tenha medo. Os dias, eles são difíceis, mas não tenha medo. Mantenha a sua firmeza, mantenha a sua convicção. Segundo, que você saiba que acima de todos nós tem Deus. Temos um Deus que tudo pode. Terceiro, faça a parte que te cabe.
Faça a parte que está em suas mãos. Lutem em favor da sua casa. Lutem em favor da sua família. Lutem em favor das coisas que são direcionadas por Deus a você. Então, para o bem de todos aqueles que estão à sua volta, para o bem do reino de Deus, para o bem da sua igreja, para o bem da sua comunidade, lutem. É importante. A luta, ela precisa ser constante, perseverante. Então, temos que estar atentos quanto a isso. É uma luta constante, permanente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus seja com todos nós. Eu vou orar nesse momento. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz. Ano passado, Neemias conduziu o povo a uma grandiosa reconstrução dos muros, dos templos, ali do templo, das portas do templo, na verdade. Ele reconstruiu a ordem social, a ordem moral, a ordem religiosa. Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra fala deste grande homem do passado. E que o Senhor nos ajude, Deus, a imitar, Deus, o Seu exemplo, a fazermos também a nossa parte. Nos abençoe, nos ajude, Deus. Seja com cada pessoa que terá a oportunidade de ouvir, Deus, esta palavra e que está precisando de coragem, está precisando de dependência do Senhor, está precisando de lutar, de se esforçar. Que o Senhor seja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.